Se há coisa que eu constantemente digo a Deus quando converso com Ele, nas minhas orações, naqueles momentos em que às vezes estamos sozinhos e simplesmente conversamos com Deus, é que eu sou uma pessoa que precisa constantemente da ajuda dele para corrigir as minhas falhas. Tenho muitas falhas, tenho muitos defeitos. Eu acho que todos nós sentimos isso. Procuramos sempre ser melhores e nessa procura por sermos melhores encontramos cada vez mais defeitos na nossa forma de ser, na nossa forma de estar, de falar. E eu digo isto porque quando falamos para os irmãos, principalmente quando transmitimos uma mensagem que Deus certamente esteve a inspirar e a ajudar-nos a preparar, temos sempre aqui dentro aquela sensação de que eu tenho todas estas falhas, mas vou ter que comunicar isto, vou ter que falar isto aos meus irmãos e comunicamos na mesma, porque é assim que Deus quer, é assim que Deus tem feito. Se olharmos para a história do povo de Deus, por todo o Velho Testamento, está cheio de exemplos destes. Ele sempre escolhe as pessoas com mais defeitos, com menos qualidades, e elas acabam por mostrar que uma pequena qualidade é suficiente, por vezes, para pôr em marcha o plano de Deus. Assim, irmãos, eu, em primeiro lugar, quero que me perdoem pelas falhas que eu tenho e de estar aqui a transmitir uma mensagem para vocês. E, em segundo lugar, espero que esta mensagem possa ser útil para todos. Esta mensagem é muito especialmente dirigida para jovens famílias que esperam filhos. Também é para aquelas que já têm filhos pequenos. Também é para aquelas que gostariam de ter filhos. E para aquelas que os filhos já são grandes e já têm os seus próprios filhos. Mas principalmente é para a família. Porque é uma mensagem de comunicação. Se me quiserem acompanhar e ler uns versículos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 a 9. Diz assim: Estes são os mandamentos, leis e preceitos que o Senhor vosso Deus me deu para eu vos comunicar, a fim de os cumprirem na terra, para onde se dirigem e de que vão tomar posse. Assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as suas leis e mandamentos, que eu estou a transmitir a vós, aos vossos filhos e netos, para poderem viver longos anos. Povo de Israel, escuta estas coisas e põe-nas em prática. Assim serás feliz e hás de tornar-te um povo muito numeroso naquela terra onde corre leite e mel, como prometeu o Senhor, Deus dos teus antepassados. Escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao deitar como ao levantar. Quer estejas em casa, quer vás de viagem, deves trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como um emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Caramba, isto é poderoso, é mesmo muito poderoso. E se lemos isto outra vez, eu garanto que vão encontrar ainda mais poderosa a mensagem. É também curioso que isto acontece numa época em que Israel tinha saído do Egito, eles não tinham Moisés, tinham um novo líder a surgir, e eles habitavam em tendas. E reparem que no final, no último versículo diz: escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Eles habitavam em tendas. Significa que isto
Não fazia parte de um plano para aquele dia nem para aquele momento. Era um plano para o futuro. Deus estava a dar instruções para o futuro. Eles iriam ter casas, iriam ter portas e portões. A família é um projeto espiritual de Deus. Aqui, a primeira grande escola, primeiro grande ensinamento que encontramos é que a fé não começa no templo, na sinagoga, não começa num lugar específico de adoração, começa na família, começa na casa. Deus estabelece um princípio simples, mas muito profundo. Quando os mandamentos de Deus são vividos e comunicados dentro da família, a vida prospera. Não se trata de perfeição, mas de ser fiel constantemente. Reparem no que diz: assim mostrarão respeito para com o Senhor vosso Deus, cumprindo durante toda a vida as leis e mandamentos. Assim serás feliz. A fé transmite-se por comunicação e não por imposição. Neste texto, não encontramos em nenhum momento palavras como ameaçarás, imporás ou gritarás. O texto diz: ensina continuamente os teus filhos e repete. O texto diz: ensina, fala. Fala sentado em casa, fala andando pelo caminho, fala ao deitar, fala ao levantar. É isto que diz o texto. Ou seja, a fé é comunicada na vida diária, nas conversas normais, nos momentos simples do dia a dia. E isto ensina uma coisa muito essencial aos pais. Os filhos aprendem mais pelo que se conversa do que por aquilo que se ordena. Olha para o que eu falo, não olhes para o que eu mando. Para adaptar aqui o ditado popular. O silêncio, pelo contrário, cria distância. A comunicação cria segurança. Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve seguir, diz Salomão. E assim, mesmo quando for velho, ele não se afastará dele. A comunicação na família tem uma base. E essa base é a comunicação entre o marido e a mulher. Antes de ensinar os filhos, o casal precisa saber conversar entre si. Por isso eu disse no início, eu tenho muitos defeitos, e também disse que isto não era só para as famílias que querem ter filhos, ou que sonham ter filhos, ou que têm filhos pequenos. É para todas as famílias. Um lar onde o casal não comunica de forma clara, torna-se num ambiente confuso, sobretudo para os filhos. As crianças sentem tensão mesmo quando ninguém diz nada. O meu filho pequenino, o Isaac, quando ele sente que qualquer coisa está mal, ele pergunta: pai, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está chateado? Ele consegue sentir isso. Eu não preciso de falar, eu não preciso de ter uma palavra rude, ele sente isso. Os nossos filhos sentem isso. Há aqui um ponto muito delicado, mas é necessário. Discutir. A discussão faz parte da nossa natureza. Ela é necessária. Ela tem que existir nas famílias, porque é saudável. Há um mito em que os casais nunca discutem. Há casais que dizem: não, nós nunca discutimos, nós temos uma relação, nunca há discussão lá em casa. Isto é mau, porque não significa que haja paz. Não haver discussão dentro de casa significa que há muitos silêncios que se foram acumulando. E tanto um como o outro o que fazem é: eu vou guardar isto, não vou dizer nada. E aquilo acumula. E vem outro silêncio e acumula. E vem outro e acumula. E depois explode uma bomba. Se isto nunca aconteceu nas nossas casas, graças a Deus, mas todos os irmãos conhecem alguém ou momentos em que isto aconteceu. Quando não se discute,
guardam-se ressentimentos, criam-se preconceitos internos e as palavras não ditas transformam-se em distância. Distância emocional. A relação não explode, mas desgasta-se. Efésios 4:26. Se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Não deixes que o sol se ponha com a tua ira. A Bíblia não condena o conflito. Ela condena a forma destrutiva de lidar com o conflito. Discutir sim, destruir não. A discussão saudável não humilha e não insulta. Porque numa discussão saudável, que a discussão é comunicação, nós não vamos humilhar a outra pessoa. Não vamos insultar a outra pessoa. E nessa discussão não vamos procurar vencer a discussão. Nós vamos procurar compreender a discussão. E compreender o que se passa com o outro. Discutir é sentar-se à mesa do problema e dizer: precisamos falar sobre isto. Num lar cristão, discutir não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade espiritual e emocional. Provérbios 15, versículo 1. Uma resposta amável acalma a cólera, mas uma resposta violenta excita a mais. Um homem e uma mulher têm formas diferentes de comunicar. Nós somos iguais, mas não somos iguais. A mulher comunica sentimentos. O homem comunica pensamentos. A mulher não diz o que pensa, a mulher diz o que sente. O homem não diz o que sente, ele diz o que pensa. Ambos, quando conversam, acham que estão a ser muito claros, um para com o outro. Mas eles estão a falar línguas emocionais muito diferentes. Querem um exemplo prático? A mulher diz assim ao marido: João Pedro, eu vou dar um nome ao marido. João Pedro, eu sinto-me sozinha. E o João Pedro diz-lhe assim: eu estou aqui. Ela falou de emoção, ela falou do que se sente. E ele falou do que pensa, ele falou com lógica. Assim, eu estou aqui. Então. Eles estão errados? Não, nenhum está errado. Mas nenhum ouviu verdadeiramente as palavras do outro, porque eles pensam de forma diferente. Gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos, diz Tiago, capítulo 1, 19. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Pronto para ouvir e não precipitar-se no falar. Ouvir não é só escutar palavras, é tentar perceber o que o outro está a sentir. Quando a tua mulher te diz: ui, sai da minha frente, sai daqui. Meu irmão, tu não deves sair da frente dela. Tens que ficar na frente dela. Porque ela não quer que saias. Isso é só o que ela está a sentir naquele momento. É o que ela sente. Mas tu como homem, eu como homem, pensas: ui, ela quer que eu saia daqui. Se saíres, é o fim do mundo. E eu tenho a certeza que alguns maridos que estão aqui sabem do que é que eu estou a falar. Se respondes à tua mulher com palavras duras, mesmo que não sejam diretamente direcionadas para ela, mas palavras duras, numa discussão, num momento mais duro, ai, isto é uma coisa estúpida. Ui, essa palavra
é uma má escolha. Nós sabemos que é uma má escolha. Mas é como o homem pensou naquele momento. Foi de uma forma lógica. Ele pensou que aquela situação é assim. A mulher vai achar que aquilo é direcionado para ela e ela vai sentir essa palavra. Ela não vai só pensar. Ela vai se emocionar com essa palavra. E essa palavra, para um homem, desaparece ao fim de pouco tempo. Para a mulher fica lá, no mínimo 20 anos. No mínimo. Se alguém me disser que eu fiz uma coisa estúpida, eu vou pensar, eu não sou estúpido. Vou moer aquilo um bocado e vou-me esquecer. Acabou, ficou ali. Daqui por uma semana eu não me vou lembrar que isso aconteceu. Com a mulher isto não acontece. Nós somos diferentes. E eu estou a dizer isto porquê? Porque isto é importante na comunicação na família. E a família é um projeto de Deus. E a comunicação começa com as cabeças da família. Começa com os pais. E os filhos vão absorver tudo isso. Voltando a Deuteronômio no início, vemos que os filhos têm que ser ensinados pelo exemplo. Os filhos aprendem a fé observando como os pais vivem e comunicam. Eles aprendem a pedir perdão se os pais pedem perdão. Eles aprendem a dialogar se eles veem que os pais dialogam. E aprendem a respeitar se eles veem que os pais respeitam. A comunicação no lar torna-se assim uma forma prática de ser um discípulo de Jesus. Porque ser um discípulo é duas coisas, principalmente. Ensinar e viver a verdade. Ensinar a verdade e viver a verdade. Que os mandamentos que hoje te dou estejam sempre na tua memória. Ensina-os continuamente aos teus filhos e repete-os, tanto ao deitar como ao levantar. Quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deves trazê-los no teu braço como um distintivo, na tua testa como um emblema. Escreve-os nas ombreiras das portas da tua casa e em todos os teus portões. Vale a pena, irmãos, e eu volto a dizer, vale a pena ler estes 9 versículos muitas vezes. Até que eles se tornem um distintivo no nosso braço. A palavra de Deus, todas as palavras de Deus, antes de serem ditas, precisam de ser vividas. A família que caminha bem não é a família que nunca falha. Isso não acontece. A família que caminha bem é a família que coloca Deus no centro. Que comunica com intenção. Homens e mulheres, cada um da forma que é. O homem com as suas caixas, os seus compartimentos. O homem tem uma caixa para a casa, tem uma caixa para o carro, tem uma caixa para o trabalho, tem uma caixa para a mulher, tem uma caixa para o filho. Nós temos compartimento. É assim. Nós temos as coisas compartimentadas dessa forma. A mulher não tem caixas. A mulher tem fios que ligam tudo. Tudo está ligado. Casa, filho. Trabalho, carro. Está tudo ligado. E nós temos formas diferentes de pensar. Mas temos que saber ouvir o outro de forma a entender. A família que caminha bem coloca Deus no centro, comunica com intenção, discute com respeito, ensina pela vida diária que vive. Quando a palavra de Deus é falada, ouvida, vivida dentro da casa, o lar torna-se um lugar de crescimento, de segurança e de fé. Deixo os irmãos a pensar num versículo que continua a ser o maior projeto de comunicação familiar que existe. Porque é um projeto de Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15.
Isto devia estar numa parede em todas as nossas casas. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém?